O tema do anticristo é um assunto que desperta muitas discussões e reflexões dentro da comunidade cristã. A palavra anticristo é mencionada na Bíblia e traz consigo um significado profundo e relevante para a compreensão dos eventos dos últimos tempos. No contexto bíblico, o termo anticristo é utilizado principalmente na primeira epístola de João, onde ele alerta sobre a presença de muitos anticristos, indicando que a vinda do anticristo definitivo está próxima. No versículo 1, João 2,18, lemos: Filhinhos, é já a última hora, e assim como ouvisteis que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Essa passagem nos revela que o conceito de anticristo não se limita a uma única figura, mas pode se manifestar em diversas formas e em diferentes momentos da história. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. A expectativa cristã em relação à vinda do anticristo nos últimos tempos é um tema central nas discussões sobre escatologia, que é o estudo dos eventos finais. Acredita-se que a figura do anticristo será um líder carismático que surgirá em um período de grande tribulação e engano. Esse personagem é descrito como alguém que se opõe a Deus e aos princípios divinos, tentando enganar até mesmo os escolhidos. A expectativa é de que, antes da volta de Cristo, o anticristo se manifeste como uma figura que buscará estabelecer um governo global, promovendo a adoração a si mesmo e rejeitando a verdadeira fé. Dentre as profecias bíblicas que mencionam o anticristo, o livro de Daniel traz uma visão poderosa sobre este personagem. Em Daniel 7:8, o profeta descreve uma visão em que vê um chifre pequeno que se levanta entre os outros 10 chifres. E esse chifre tem olhos e uma boca que fala grandes coisas. Essa imagem é muitas vezes interpretada como uma referência ao anticristo, que se destacará em um tempo de confusão e opressão. Daniel 9:27 também se refere a um príncipe que fará um pacto com muitos, mas que quebrará esse pacto no meio da semana, trazendo destruição sobre a cidade e o santuário. Essa passagem tem sido usada para descrever a traição e a oposição do anticristo aos planos de Deus. Outro texto fundamental que fala sobre o anticristo é 2 Tessalonicenses 2:3-4, onde Paulo alerta os cristãos a não serem enganados. Ele menciona que antes da vinda de Cristo, o homem do pecado se manifestará, alguém que se opõe e se exalta sobre tudo que é chamado Deus, sentando-se no templo de Deus como Deus, mostrando-se como se fosse Deus. Essa descrição aponta para um momento em que o anticristo terá uma influência profunda, levando muitos a adorá-lo em vez de adorar ao verdadeiro Deus. O livro de Apocalipse também fornece importantes detalhes sobre o anticristo. Em Apocalipse 13, lemos sobre a besta que emerge do mar, que é muitas vezes identificada como o anticristo. Esta besta recebe autoridade para governar e exercer poder sobre a terra, levando as pessoas a adorá-la. O número da besta, que é 666, é um símbolo poderoso que representa a totalidade da rebelião contra Deus. A descrição da besta e seu papel na história do fim dos tempos é um dos pontos mais intrigantes das profecias bíblicas, gerando debates e especulações sobre a identidade real do anticristo. É importante notar que a figura do anticristo
não é apenas uma representação de um líder político ou religioso, mas simboliza uma filosofia e um sistema que se opõem a Deus. Muitos estudiosos acreditam que, ao longo da história, temos visto manifestações do espírito anticristão em várias figuras e movimentos que se afastaram dos princípios de Deus e promoveram a rejeição de sua verdade. Isso nos leva a refletir sobre a natureza espiritual da batalha entre o bem e o mal, que continua a se desenrolar em nosso mundo hoje. A introdução ao tema do anticristo nos convida a considerar não apenas a figura do anticristo em si, mas também como essa expectativa molda a nossa fé e a nossa visão do futuro. A Bíblia nos chama a estar vigilantes e preparados, alertando-nos sobre os sinais dos tempos e a necessidade de permanecer firmes na verdade. Como cristãos, somos desafiados a discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso, mantendo nossos olhos fixos em Jesus Cristo, que é a verdade e a vida. Além disso, ao refletirmos sobre o anticristo e os eventos dos últimos dias, é crucial lembrar que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança. Embora o anticristo seja uma figura de grande oposição, a vitória final pertence a Cristo. A Bíblia nos assegura que, no final, Jesus retornará para estabelecer seu reino e derrotar todo o mal. A nossa fé deve estar ancorada nessa verdade, e não em medos ou especulações sobre o futuro. Assim, a introdução ao tema do anticristo nos leva a uma jornada de entendimento sobre a natureza do engano, a importância de estar vigilante e a certeza de que em Cristo temos a vitória. Ao conhecermos mais sobre essa figura e seu papel nos últimos dias, somos incentivados a buscar uma relação mais profunda com Deus, confiando em suas promessas e vivendo de maneira a refletir sua luz em um mundo que muitas vezes caminha nas trevas. A história do anticristo, conforme apresentada nas Escrituras, nos lembra da importância de permanecermos firmes na fé, de discernir os sinais dos tempos e de nos prepararmos espiritualmente para os desafios que podem surgir. O nosso compromisso com a verdade, que é revelada em Jesus, é o que nos sustenta em tempos de incerteza e confusão. Portanto, à medida que exploramos mais a fundo o assunto do anticristo, que possamos sempre manter a nossa fé firme, sabendo que estamos seguros nas mãos de um Deus que é soberano sobre toda a história e que nos chama para uma vida de esperança e fé. A profecia da revelação gradual do anticristo é um dos temas mais intrigantes e debatidos nas Escrituras. A passagem de 2 Tessalonicenses 2:3-4 é fundamental para essa discussão, pois descreve o homem da perdição, um personagem que se opõe a Deus e se coloca acima de tudo que é adorado ou venerado. Este texto nos fornece uma visão clara de como a vinda do anticristo está ligada a um tempo de engano que pode ser difícil de discernir para muitos. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses em um período em que a igreja enfrentava grande confusão e medo sobre a volta de Cristo e a manifestação do anticristo. Havia pessoas que ensinavam que o dia do Senhor já havia chegado, levando muitos a ficarem alarmados e a questionarem a sua fé. Em resposta, Paulo os alertou para que não se deixassem enganar. Ele enfatizou que antes da volta de Cristo haveria uma apostasia, um afastamento da fé verdadeira, e a revelação do anticristo, descrito como aquele que se opõe a tudo que é de Deus. A expressão homem da perdição revela a natureza desse indivíduo. Ele não apenas se opõe a Deus, mas busca a sua própria exaltação, desejando ser adorado como se fosse Deus. O versículo 4 continua a descrever essa figura como alguém que se assenta no templo de Deus, mostrando-se como Deus e exibindo-se como um ídolo a ser venerado.
Essa descrição sugere que o anticristo terá um papel significativo em eventos religiosos e políticos, buscando enganar e manipular as pessoas a aceitarem sua autoridade e influência. Um ponto crucial a ser considerado é que a revelação do anticristo não será um evento instantâneo. Em vez disso, Paulo sugere que será um processo gradual. Isso significa que o anticristo não se manifestará de forma abrupta e evidente. Ao contrário, sua ascensão ao poder poderá ocorrer de maneira sutil e imperceptível à primeira vista. Essa ideia é alarmante, pois muitos poderão ser enganados acreditando que estão seguindo um líder justo ou benevolente, quando, na verdade, estão se entregando a uma grande mentira. A gradualidade da revelação do anticristo está conectada à natureza do engano. O engano muitas vezes se disfarça de verdade e por isso é tão difícil de identificar. Muitas pessoas podem achar que a mensagem do anticristo ressoa com suas aspirações, valores e expectativas, tornando-se cada vez mais receptivas a ele. A história nos mostra que os líderes tirânicos muitas vezes começam com promessas de paz e segurança, mas lentamente revelam suas verdadeiras intenções, que são de controle e destruição. Isso nos leva a refletir sobre a importância de estarmos vigilantes e discernindo a verdade através da palavra de Deus. A profecia de que o anticristo pode já estar entre nós é inquietante e leva a uma série de questionamentos sobre a nossa realidade atual. A possibilidade de que esse homem da perdição já esteja atuando, mas ainda não tenha se revelado completamente, é uma perspectiva que muitos estudiosos e líderes religiosos têm considerado. Essa ideia pode parecer absurda para alguns, mas é uma chamada à conscientização de que devemos estar sempre alertas e em busca da verdade. A Escritura nos adverte sobre os falsos profetas e os enganos que podem surgir em nossos dias. Jesus mesmo alertou em Mateus 24:24 que surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos. Esse alerta se encaixa perfeitamente na descrição do anticristo, que pode se apresentar como alguém benéfico e que traz soluções para problemas globais, mas que, na verdade, é um enganador que leva as pessoas para longe da verdadeira fé em Deus. É essencial que os cristãos estejam firmes em sua fé e enraizados na palavra de Deus para não serem facilmente levados por essa onda de engano. A leitura diária das Escrituras, a oração e a comunhão com outros crentes são práticas fundamentais que ajudam a fortalecer a fé e a capacidade de discernir a verdade. Ao conhecermos melhor a palavra de Deus, estaremos mais preparados para identificar os sinais de engano e manter a nossa fé em Cristo, que é a verdadeira luz em meio às trevas. A realidade é que, em um mundo tão cheio de incertezas e desilusões, a figura do anticristo pode parecer uma possibilidade palpável. Com os avanços tecnológicos, as crises políticas, a busca por uma liderança global e as tensões sociais, muitos se perguntam se não estamos vivendo os últimos dias. O que os cristãos devem lembrar é que, independentemente de quando ou como isso acontecerá, a confiança deve estar firmemente colocada em Cristo, que é o nosso refúgio e fortaleza. Por fim, refletir sobre a revelação gradual do anticristo nos leva a um chamado à vigilância espiritual. A Bíblia nos ensina que estamos em uma batalha constante contra as forças do mal e que precisamos estar preparados para resistir ao engano e às mentiras que podem nos cercar. O papel da igreja é fundamental nesse processo, pois somos chamados a ser luz em meio à escuridão, proclamando a verdade e ajudando uns aos outros a permanecer firmes na fé.
Concluindo, a profecia da revelação gradual do Anticristo é um tema que nos leva a uma profunda reflexão sobre os tempos em que vivemos e o papel da nossa fé. Enquanto aguardamos a volta de Cristo, devemos estar alertas, preparados e firmes em nossa confiança nele, sabendo que, apesar dos desafios e enganos, a verdade de Deus prevalecerá e que ele está no controle de toda a história. Os sinais e características do Anticristo, conforme descritos na Bíblia, são temas que despertam a curiosidade e a preocupação entre muitos cristãos. A figura do Anticristo é frequentemente associada a um líder carismático e manipulador que surge nos últimos dias, trazendo consigo engano e destruição. A palavra de Deus, no entanto, nos oferece uma visão clara sobre quem ele é e quais serão suas características, permitindo que possamos nos preparar e nos proteger contra sua influência. Uma das principais características do Anticristo é sua habilidade de enganar. Em Apocalipse 13:13, é dito que ele fará grandes sinais, até fazendo descer fogo do céu à terra diante dos homens. Essa capacidade de realizar milagres e prodígios será uma ferramenta poderosa que o Anticristo usará para conquistar a confiança e a admiração das pessoas. A habilidade de enganar é uma parte essencial de sua natureza. Ele não apenas se apresentará como um líder, mas como alguém que possui autoridade divina, desafiando as percepções do que é real e verdadeiro. Muitos poderão se deixar levar por esses sinais, acreditando que ele é um mensageiro de paz e esperança, quando, na verdade, ele será um agente de destruição. Além disso, o Anticristo se destacará por suas falsas promessas de paz e prosperidade. O livro de Daniel 8:25 menciona que ele causará destruição impressionante e que se apresentará como um pacificador. Essa capacidade de enganar através de promessas de um futuro melhor é uma das suas estratégias mais astutas. Ele pode ser visto como um salvador que vem para resolver problemas globais, unindo nações em torno de uma causa comum. No entanto, por trás dessas promessas, haverá uma agenda sinistra que busca o controle e a manipulação das massas. A história tem nos ensinado que líderes que prometem paz muitas vezes têm segundas intenções. E o Anticristo não será uma exceção. Sua habilidade em se apresentar como um solucionador de crises permitirá que ele ganhe poder e influência, enganando aqueles que buscam respostas em tempos de incerteza. Outra característica marcante do Anticristo é a sua exaltação, acima de tudo o que é chamado de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2:4, a Escritura diz que ele se assenta no templo de Deus, mostrando-se como Deus e se proclamando Deus. Essa ação representa uma afronta direta ao Senhor e à sua autoridade. O Anticristo buscará a adoração e veneração, não apenas como um líder político, mas como um ídolo que merece ser reverenciado. Ele se colocará como o centro da adoração, afastando as pessoas do verdadeiro Deus e desviando-as para um falso sistema de crença. Essa exaltação de si mesmo é um sinal claro de sua natureza rebelde e do seu desejo de usurpar a posição de Deus na vida das pessoas. Essas características não devem nos surpreender, pois a Bíblia já nos advertiu sobre a natureza enganadora do Anticristo. O Senhor Jesus, em Mateus 24:24, alertou que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, que fariam sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Essa advertência é um chamado à vigilância, para que estejamos sempre atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, e não nos deixemos levar por promessas sedutoras e milagres que possam nos afastar da verdadeira fé. No contexto atual, é fácil ver como essas características do Anticristo podem se manifestar. Em um mundo cheio de crises políticas, sociais e econômicas, muitas pessoas estão em busca de soluções rápidas e eficazes.
Líderes que surgem com promessas de mudança e de uma nova ordem mundial podem ser sedutores para muitos, e é preciso ter discernimento para identificar se eles estão realmente agindo em favor do bem ou se têm intenções ocultas. A habilidade de discernir entre o verdadeiro e o falso se torna essencial à medida que nos aproximamos dos tempos finais, conforme descrito nas Escrituras. Uma das estratégias do anticristo será a desunião entre os povos e as nações, criando um clima de insegurança e medo. A partir daí, ele poderá se apresentar como a solução, prometendo restaurar a paz e a ordem. É fundamental lembrar que, como cristãos, não devemos depositar nossa esperança em líderes humanos ou em sistemas políticos. Nossa confiança deve estar sempre em Deus, que é a nossa verdadeira fonte de paz e segurança. O anticristo pode prometer uma solução temporária, mas a verdadeira paz só pode ser encontrada em Cristo. Outra questão importante a ser considerada é o papel do anticristo na igreja e na vida dos crentes. Ele tentará infiltrar-se na comunidade cristã, utilizando-se de líderes e influências para espalhar seu engano. A Bíblia nos ensina que devemos estar firmes na doutrina e na verdade do Evangelho. É nossa responsabilidade estudar as Escrituras e buscar a orientação do Espírito Santo para discernir a verdade, especialmente em tempos de confusão e engano. Além disso, a oração é uma ferramenta poderosa que os cristãos devem usar para se fortalecerem contra o engano. Pedir a Deus por sabedoria e discernimento é fundamental, especialmente quando se trata de identificar sinais do anticristo. A oração não apenas nos conecta a Deus, mas também nos protege de sermos levados por falsas promessas e de nos desviarmos do caminho que Ele estabeleceu. Conforme avançamos para os últimos dias, as características e os sinais do anticristo se tornam cada vez mais relevantes. O engano, as promessas de paz e a exaltação de si mesmo são aspectos que podemos observar no mundo ao nosso redor. A responsabilidade dos cristãos é estar vigilantes e informados, mantendo-se enraizados na palavra de Deus e atentos aos sinais dos tempos. Por fim, a mensagem central em relação ao anticristo é que, mesmo em meio a esse cenário de engano e confusão, os cristãos têm a promessa da proteção de Deus. Podemos nos consolar sabendo que, embora o anticristo possa ter poder temporário, o Senhor é soberano e reina sobre todas as coisas. Aqueles que colocam sua fé em Cristo e permanecem firmes na verdade de Deus estarão seguros, independentemente dos desafios que possam surgir. A nossa esperança está em Jesus, que venceu o mundo e nos deu a vitória sobre todo engano e mentira. Portanto, mantenha sua fé firme, busque a verdade nas Escrituras e esteja preparado para reconhecer os sinais dos tempos que estão se desenrolando ao nosso redor. A relação do anticristo com um sistema global é um tema que desperta tanto a curiosidade quanto a preocupação em muitos círculos cristãos. A Bíblia nos oferece uma visão clara de como esse personagem se inserirá em um contexto político e econômico que afetará o mundo inteiro, como descrito em Apocalipse 13, 7 a 8. Nesses versículos, vemos que o anticristo terá um poder imenso sobre as nações, e ele fará com que todos aqueles que habitam na terra o adorem, exceto os que estão escritos no livro da vida. Esse controle global é um dos aspectos mais alarmantes do anticristo, pois representa uma violação total da liberdade individual e da soberania dos povos. Esse sistema global, conforme descrito na Escritura, não se limita a um aspecto político, mas também abrange questões econômicas. O anticristo surgirá como um líder que promete estabilidade e segurança em tempos de crise. Em um mundo repleto de incertezas, como guerras, desastres naturais e crises financeiras, ele aparecerá como um salvador, alguém que pode unir as nações sob um governo global. Essa ideia não é nova e, na verdade,
Muitas pessoas já discutem a possibilidade de uma nova ordem mundial, que representa um governo global único com um conjunto unificado de leis e regulamentos. Esse conceito, embora controverso, tem ganhado força ao longo das décadas, especialmente à medida que as nações se tornaram mais interconectadas por meio do comércio, da tecnologia e da comunicação. A nova ordem mundial pode ser vista como um precursor ou um cenário que facilita a ascensão do anticristo. Muitos acreditam que essa nova ordem será caracterizada por uma centralização de poder que poderia facilmente ser manipulada pelo anticristo. Ele poderá utilizar crises globais, como pandemias ou desastres ambientais, para justificar a necessidade de um governo global. Essa estratégia não é incomum na história. Líderes autoritários muitas vezes usam o medo e a instabilidade para consolidar seu poder. A diferença é que, neste caso, a Escritura nos alerta sobre um personagem específico que usará esses mesmos métodos em um nível global. Além disso, a tecnologia moderna está criando um ambiente propício para o controle global, o que torna essa situação ainda mais alarmante. Ferramentas como moedas digitais, vigilância em massa e inteligência artificial oferecem uma oportunidade sem precedentes para um líder global, como o anticristo, monitorar e controlar a população. As moedas digitais, por exemplo, permitem que transações sejam rastreadas e monitoradas de perto, tornando mais fácil a implementação de um sistema em que as pessoas só possam comprar ou vender com a autorização do governo. Em Apocalipse 13:16 a 17, é mencionado que o anticristo fará com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca em suas mãos ou em suas testas, e ninguém poderá comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca, que é o nome da besta ou o número de seu nome. Essa profecia aponta claramente para um sistema de controle que pode ser facilitado por tecnologias atuais. A vigilância em massa é outra tecnologia que pode ser utilizada para implementar um sistema de controle global. Com câmeras de segurança em praticamente todos os lugares e a capacidade de rastrear os movimentos das pessoas por meio de dispositivos móveis, o anticristo poderá monitorar a população em tempo real. Esse tipo de controle não apenas permitirá que ele mantenha a ordem, mas também poderá ser usado para silenciar vozes dissidentes ou aqueles que se opõem ao seu regime. O cenário apocalíptico descrito na Bíblia começa a parecer mais realista à medida que a tecnologia avança. É importante lembrar que, enquanto a Bíblia nos dá essas advertências, também nos ensina a ter discernimento. Como cristãos, precisamos estar cientes das mudanças que estão ocorrendo no mundo ao nosso redor e como elas se encaixam no quadro profético. No entanto, devemos evitar a paranoia ou o pânico, pois nossa confiança deve estar em Deus e em suas promessas. Ele está no controle, mesmo quando parece que o mundo está saindo do rumo. Os cristãos são chamados a estar vigilantes e a orar, pedindo sabedoria e discernimento para reconhecer os sinais dos tempos. É fácil se deixar levar pelo medo e pela incerteza, especialmente quando se trata de questões tão sérias quanto o controle global. Contudo, a Escritura nos garante que Deus nunca abandonará seus filhos e que, independentemente do que aconteça, aqueles que estão em Cristo terão a proteção e a segurança que vem dele. A ideia de que o anticristo poderá surgir como um líder de um sistema global não deve nos surpreender, pois a Bíblia nos dá avisos claros sobre o que está por vir. Essa é uma época em que a unidade global pode parecer uma solução viável para muitos problemas. Mas precisamos estar atentos para discernir a verdadeira intenção por trás dessa unidade. A história nos ensina que as soluções que parecem boas na superfície
podem esconder agendas mais sombrias. Portanto, precisamos estar atentos e ser críticos em relação às lideranças que buscam uma centralização do poder. À medida que nos aproximamos dos últimos dias, devemos lembrar que o anticristo não é apenas uma figura a ser temida, mas também um lembrete da necessidade de estarmos firmes na nossa fé. A Escritura nos diz que devemos estar preparados, equipados com a verdade, para que possamos enfrentar as enganações que virão. A armadura de Deus, descrita em Efésios 6, é fundamental para que possamos resistir aos ataques do inimigo e permanecer firmes na nossa fé. Finalmente, é crucial que não deixemos que o medo nos paralise. Em vez disso, devemos usar o conhecimento que temos sobre a relação do anticristo com um sistema global como um incentivo para aprofundar nossa fé e nossa compreensão da palavra de Deus. Estar ciente dos sinais e das características do anticristo nos permite viver com esperança, sabendo que nossa verdadeira cidadania está no céu e que o nosso Redentor virá para nos buscar. A relação do anticristo com o sistema global é uma realidade que não podemos ignorar. No entanto, em meio a essa realidade, temos a certeza de que Deus está no controle e que Ele tem um plano soberano para o mundo. Portanto, que possamos permanecer firmes na nossa fé, vigilantes e orando, enquanto aguardamos a gloriosa volta de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é nossa esperança e a luz em tempos de trevas. As teorias e suposições sobre a identidade do anticristo têm fascinado e intrigado tanto estudiosos da Bíblia quanto o público em geral por muitos séculos. O anticristo é uma figura misteriosa e temida que aparece em várias passagens bíblicas, especialmente no Novo Testamento, onde é descrito como alguém que se opõe a Deus e se coloca no lugar dele. A busca pela identidade desse personagem tem levado muitos a apontar figuras históricas e contemporâneas como possíveis candidatos ao título. Vamos explorar algumas dessas teorias, analisando figuras históricas, características esperadas do anticristo e o papel que líderes influentes podem desempenhar em nosso mundo atual. Uma das figuras mais frequentemente mencionadas na discussão sobre o anticristo é Nero, o imperador romano que governou de 54 a 68 d.C. Durante seu reinado, Nero se destacou por sua brutalidade e tirania, sendo responsável pela perseguição de cristãos e pela execução de muitos deles. Os cristãos da época, que estavam passando por severas tribulações, frequentemente olhavam para Nero como um exemplo de um líder maligno que se opunha ao que era considerado sagrado. As ligações entre Nero e a figura do anticristo foram acentuadas por seu comportamento e pelas atrocidades que cometeu. Além disso, o número 666, que é mencionado em Apocalipse 13:18 como o número da besta, é frequentemente associado a Nero quando se utiliza a numerologia hebraica, uma prática comum na época. No entanto, enquanto muitos consideram Nero um protótipo do anticristo, essa teoria enfrenta o desafio de que o anticristo ainda não chegou em sua plenitude. Outro nome que frequentemente surge nas discussões sobre a identidade do anticristo é o do ditador alemão Adolf Hitler. Hitler não apenas levou seu país à Segunda Guerra Mundial, mas também foi responsável por um dos maiores genocídios da história, o Holocausto, no qual milhões de judeus e outras minorias foram assassinados. Para muitos, Hitler representa uma personificação do mal, e sua ideologia extremista e suas ações cruéis são vistas como características que poderiam se alinhar com as profecias sobre o anticristo. As atrocidades cometidas por Hitler, sua busca pela dominação global e sua retórica ardente de ódio fazem com que ele se encaixe em muitas das descrições de um líder maligno e enganador. No entanto,
Embora Hitler tenha se tornado um símbolo do mal em sua época, ele morreu em 1945. E a expectativa de um anticristo que governaria a Terra ainda permanece. Na atualidade, alguns críticos apontam para líderes políticos como possíveis candidatos a serem o anticristo. A ideia de que o anticristo pode se manifestar em um líder carismático que inicialmente parece pacífico e traz esperanças de mudança é um conceito que ressoa com muitos. Muitos líderes políticos ao redor do mundo fazem promessas de unidade, paz e prosperidade, mas podem, na verdade, ter agendas ocultas que visam desviar a atenção das massas. Essa característica de ser um líder que conquista a confiança do povo é fundamental, pois a Bíblia nos alerta que o anticristo não virá como um vilão típico, mas sim como alguém que traz um discurso sedutor e uma proposta que parece benéfica, mas que esconde uma verdadeira natureza de destruição e engano. A descrição bíblica do anticristo, especialmente em passagens como 2 Tessalonicenses 2:3-4 e Apocalipse 13, destaca que esse líder não só enganará muitos, mas também se exaltará acima de tudo o que é chamado Deus. Isso significa que o anticristo pode inicialmente aparecer como um defensor dos valores e da moralidade, mas em última análise, ele se opõe a tudo o que é sagrado. Essa habilidade de enganar e manipular é uma característica fundamental que os estudiosos acreditam que o anticristo terá, permitindo que ele obtenha poder e controle sobre as nações. Além disso, a ideia de que o anticristo pode ser um líder de um sistema global é outra consideração importante. O mundo está se tornando cada vez mais interconectado, com sistemas políticos e econômicos se fundindo em um panorama global. À medida que as nações enfrentam crises e instabilidades, a busca por soluções unificadas torna-se mais atraente. Nesse contexto, o anticristo pode surgir como a solução para muitos problemas globais, prometendo paz e prosperidade, enquanto, na verdade, busca estabelecer seu domínio. Esse cenário de um líder global que se apresenta como a resposta para os problemas do mundo é uma preocupação constante entre os estudiosos das Escrituras e aqueles que analisam os sinais dos tempos. Por fim, é importante reconhecer que, enquanto discutimos as teorias sobre a identidade do anticristo, devemos ter cuidado para não cair na armadilha de identificar erroneamente pessoas como o anticristo. A Bíblia nos adverte sobre a presença de falsos profetas e ensina que devemos ser vigilantes e discernir o que está acontecendo ao nosso redor. Como cristãos, devemos sempre focar na verdade das Escrituras e na relação pessoal que temos com Jesus Cristo, que é a nossa proteção e esperança. A identidade do anticristo, embora intrigante, não deve nos desviar do nosso propósito de viver uma vida que glorifique a Deus e reflita o amor de Cristo ao mundo. As teorias e suposições sobre o anticristo são fascinantes, mas não devemos esquecer que o nosso foco deve estar em Deus e em Sua palavra. Em vez de nos preocuparmos excessivamente com quem poderia ser o anticristo, devemos nos dedicar a fortalecer nossa fé, orar e buscar a sabedoria divina para discernir os sinais dos tempos. Enquanto aguardamos a volta de Cristo, nossa responsabilidade é viver como luzes em um mundo que precisa desesperadamente de esperança e verdade. Assim, ao olharmos para o futuro, lembremo-nos de que, independentemente de quem o anticristo possa ser, temos a certeza de que Deus está no controle e que aqueles que confiam nele não precisam temer. A marca da besta é um dos temas mais intrigantes e, ao mesmo tempo, temidos nas profecias bíblicas, especialmente no livro de Apocalipse. Apocalipse
13, 16 a 17, descreve que o anticristo, uma figura central nos eventos dos últimos dias, fará com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravizados, recebam uma marca em suas mãos direitas ou em suas testas. Sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender. Esse cenário levanta uma série de questões sobre como essa marca funcionará, seu significado e o que representa em relação ao controle do anticristo sobre a humanidade. A marca da besta, mencionada em Apocalipse, é geralmente interpretada como um sinal de lealdade ao anticristo e à sua agenda. Ela representa não apenas um ato físico de receber a marca, mas também uma decisão espiritual. Aqueles que a recebem estão fazendo uma escolha consciente de se alinhar com os princípios e a moralidade que o anticristo promoverá. Isso nos leva a refletir sobre a natureza do controle que será exercido por esse líder, que aparentemente terá um poder quase ilimitado durante o período que precede a segunda vinda de Cristo. O anticristo se apresentará como uma figura carismática, capaz de enganar muitos, e essa marca será um símbolo dessa enganação, um sinal de subserviência ao sistema que ele estabelecer. O anticristo se apresentará como uma figura carismática, capaz de enganar muitos, e essa marca será um símbolo dessa enganação, um sinal de subserviência ao sistema que ele estabelecer. A marca da besta também está intimamente ligada ao conceito de controle. A Bíblia fala sobre um sistema econômico que estará em vigor durante esse tempo, onde sem a marca, as pessoas não poderão participar das transações comerciais. Essa ideia de controle econômico é alarmante, pois implica que o anticristo terá uma influência direta sobre as necessidades básicas da vida, como alimentação e abrigo. Quando se fala sobre a marca, muitas pessoas se perguntam como isso se manifestará na prática. A tecnologia atual sugere várias possibilidades, como chips implantáveis, sistemas de moeda digital ou até mesmo formas mais avançadas de controle através de biometria. Já estamos vendo um movimento em direção à digitalização e ao controle centralizado da economia, e muitos acreditam que isso pode ser um precursor da marca da besta. Outro ponto importante a considerar é como essa situação pode já estar se desenrolando diante de nossos olhos. À medida que o mundo se torna mais interconectado e as pessoas se tornam mais dependentes da tecnologia, a ideia de controle se torna mais palpável. Por exemplo, em muitos lugares, já é comum o uso de cartões de crédito, pagamentos por meio de smartphones e até mesmo o rastreamento de compras online. Essas tecnologias, embora convenientes, levantam questões sobre privacidade e controle. Existe uma crescente preocupação com a maneira como os dados pessoais estão sendo coletados e utilizados. Essa coleta de dados pode ser vista como um primeiro passo em direção a um sistema de controle mais abrangente. Além disso, a aceitação gradual de sistemas de controle também pode ser notada nas respostas a crises globais, como a pandemia de Covid-19. Muitas pessoas aceitaram rapidamente medidas que, em circunstâncias normais, poderiam ter sido vistas como invasivas. A imposição de certificados de vacinação e a digitalização de informações médicas são exemplos de como a sociedade pode se adaptar a um nível de controle que pode ser mais fácil de aceitar do que se pensava anteriormente. Isso nos leva a refletir se estamos, de alguma forma, nos preparando para aceitar algo maior e mais sinistro no futuro. A Bíblia nos exorta a ter discernimento, especialmente em tempos como este. Em 1 João 4:1, somos lembrados de testar os espíritos, pois nem todo espírito é de Deus. Isso significa que, como cristãos, devemos estar alertas e vigilantes, discernindo os sinais do fim dos tempos. A marca da besta não é apenas um símbolo físico, mas também um teste
espiritual. Aqueles que são fiéis a Deus e que têm uma relação pessoal com Jesus Cristo serão desafiados a permanecer firmes em sua fé e não se deixarem levar por promessas de segurança e prosperidade que podem vir na forma de um sistema controlado pelo anticristo. À medida que refletimos sobre a marca da besta e o controle que o anticristo terá, também devemos considerar a nossa posição como cristãos neste mundo. A nossa lealdade não deve ser a um sistema ou a um líder humano, mas sim ao nosso Senhor e Salvador. A Bíblia nos ensina que somos cidadãos do céu, Filipenses 3:20, e que a nossa esperança deve estar firmada nas promessas de Deus, não nas circunstâncias desta vida. O próprio Jesus nos disse em Mateus 6:24 que não podemos servir a dois senhores. Portanto, é crucial que permaneçamos firmes na nossa fé e que estejamos preparados para enfrentar os desafios que virão. Em última análise, a discussão sobre a marca da besta e o controle do anticristo não deve nos levar ao medo, mas à reflexão e à preparação espiritual. A Bíblia nos assegura que Deus está no controle e que mesmo em tempos de tribulação, podemos encontrar paz e segurança nele. O nosso papel é permanecer vigilantes, orar e buscar a sabedoria de Deus para discernir o que é verdadeiro e o que não é. Devemos ser como as virgens prudentes da parábola, sempre prontas e preparadas para a vinda do noivo. Ao nos aproximarmos de Deus e à medida que fortalecemos nossa fé, podemos estar seguros de que, independentemente do que acontecer, temos um lugar seguro nas promessas do Senhor. Portanto, ao considerarmos a marca da besta e o anticristo, que possamos buscar a orientação de Deus e nos comprometer a viver de acordo com sua vontade, confiantes de que, no final, a vitória é nossa através de Cristo. A apostasia é um tema profundo e preocupante nas Escrituras, especialmente quando consideramos sua relação com os eventos que antecedem a revelação do anticristo. Em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo nos alerta sobre a grande apostasia que ocorrerá antes do retorno de Cristo e da revelação do homem da iniquidade. Este versículo nos chama a atenção para a importância de compreender o que a apostasia representa e como ela se manifesta em nossos dias. A apostasia é a desistência da fé, um afastamento deliberado dos princípios e valores que sustentam a vida cristã. Ao olharmos para o mundo atual, podemos ver que a apostasia não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade que está se desenrolando diante de nossos olhos. Nos últimos anos, temos testemunhado uma crescente rejeição dos valores cristãos e morais tradicionais em diversas sociedades. Muitas das crenças que antes eram inquestionáveis agora são desafiadas, e os princípios que fundamentavam a moralidade estão sendo relativizados. Isso é visível em questões sociais, políticas e até mesmo religiosas. Em muitos lugares, a fé cristã é frequentemente ridicularizada, e a ideia de um Deus absoluto que dita normas morais é considerada antiquada. Isso leva a uma mudança de mentalidade que, em última análise, pode preparar o caminho para a aceitação do anticristo. Uma das características mais preocupantes da apostasia é a sua natureza sutil. Muitas pessoas que se afastam da fé não fazem isso de forma abrupta. Em vez disso, começam a adotar novas filosofias e ideologias que, embora pareçam inofensivas à primeira vista, vão gradualmente minando os fundamentos da fé cristã. Ideias como o humanismo, o relativismo moral e a aceitação de práticas que vão contra os ensinamentos bíblicos são cada vez mais comuns. Essa aceitação de novas normas e valores pode ser vista como uma preparação do coração e da mente das pessoas para a vinda de um líder carismático que prometera resolver os problemas do mundo.
A apostasia também pode ser observada em algumas instituições religiosas, que ao invés de se manterem firmes na doutrina e nos ensinamentos bíblicos, estão se adaptando às tendências culturais. Muitas igrejas estão fazendo concessões em questões que antes eram consideradas imutáveis, como a sexualidade, o papel da mulher na igreja e a natureza de Cristo. Essas mudanças não são apenas um sinal de que a igreja está se distanciando de sua missão original, mas também de que o mundo está se preparando para aceitar qualquer mensagem que venha com promessas de paz e prosperidade, mesmo que isso signifique se afastar dos princípios de Deus. A Bíblia nos adverte sobre o perigo de sermos levados por ventos de doutrina e de filosofias humanas. Em Colossenses 2:8, Paulo nos instrui a ter cuidado para não sermos sequestrados por filosofias vazias e enganosas que dependem da tradição dos homens. Isso é exatamente o que estamos vendo hoje em dia, onde a sabedoria humana muitas vezes é exaltada acima da verdade revelada nas Escrituras. Essa exaltação da sabedoria humana tem um preço. A verdade é deixada de lado, e a fé se torna uma mera opção entre muitas, perdendo seu valor único e transformador. Um dos sinais mais claros de que estamos vivendo em tempos de apostasia é a aceitação crescente de ideologias que negam a essência do Evangelho. A aceitação do sincretismo religioso, onde diferentes crenças são misturadas e apresentadas como uma única verdade, é um exemplo disso. Isso pode ser visto em movimentos que tentam combinar elementos do cristianismo com crenças pagãs ou novas filosofias espirituais. Essa fusão não apenas dilui a verdade, mas também torna mais fácil a aceitação de um líder que promete unificar todas as religiões sob uma única bandeira. A aceitação generalizada do pecado também é um indicador de apostasia. Quando sociedades começam a normalizar comportamentos que a Bíblia claramente condena, isso não é apenas um afastamento da fé, mas uma preparação para a aceitação de um líder que dirá que tais comportamentos são aceitáveis. O anticristo, como descrito nas Escrituras, será alguém que não apenas se opõe a Deus, mas que também se exaltará acima de tudo o que é chamado Deus. Se olharmos para a história, veremos que os líderes que se opõem a Deus muitas vezes são aqueles que oferecem soluções rápidas para problemas complexos, prometendo paz e segurança em tempos de crise. Isso é exatamente o que a apostasia pode facilitar. A criação de um ambiente onde o povo clama por alguém que possa salvar a sociedade de seus problemas. Além disso, a Bíblia nos adverte sobre a importância da vigilância. Em Mateus 24:42, Jesus nos diz para estarmos alertas, pois não sabemos em que dia nosso Senhor virá. A vigilância é fundamental em tempos de apostasia, pois aqueles que estão atentos poderão discernir os sinais dos tempos e resistir às mentiras que estão sendo espalhadas. Devemos lembrar que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais que tentam enganar e desviar o povo de Deus. O engano é uma arma poderosa, e a apostasia cria um solo fértil para que esse engano se espalhe. Por último, a apostasia pode servir como um chamado à ação para os cristãos. Precisamos ser pessoas que se firmam na palavra de Deus, que vivem de acordo com os ensinamentos de Cristo e que se recusam a se conformar com os padrões deste mundo. Romanos 12:2 nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação de nossas mentes. Essa transformação é essencial para que possamos resistir ao espírito de apostasia que está infiltrando nossas sociedades. Precisamos viver vidas que refletem a verdade de Cristo e que servem como um testemunho contra a onda de engano que está se espalhando. Em resumo, a apostasia é uma realidade que não pode ser ignorada.
À medida que o mundo se afasta dos valores cristãos e que novas ideologias estão se infiltrando nas igrejas, é fundamental que estejamos alertas e prontos para resistir. A palavra de Deus é nosso guia e precisamos nos apegar a ela com firmeza, pois é por meio dela que encontramos a verdade e a direção que precisamos em tempos de incerteza. Que possamos ser luz em meio à escuridão e que, ao vivermos nossa fé de maneira autêntica, possamos conduzir outros ao conhecimento da verdade em Cristo. Assim, estaremos prontos para enfrentar o que está por vir, mantendo nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nos últimos anos, o mundo tem enfrentado uma série de eventos globais que têm gerado preocupação e incerteza. Guerras, crises econômicas, pandemias e tensões políticas estão presentes em nossa realidade e têm levado muitos a refletir sobre seu significado à luz das profecias bíblicas, especialmente aquelas que se referem ao Anticristo. O conceito de um líder global que surgirá em tempos de crise, prometendo resolver os problemas da humanidade, está se tornando cada vez mais pertinente. É importante lembrar que a Bíblia já havia previsto que, em tempos difíceis, as pessoas buscariam alguém que pudesse oferecer soluções rápidas e eficazes. Mas será que estamos preparados para reconhecer quem realmente é esse líder? Uma das crises mais notáveis que enfrentamos nos últimos anos foi a pandemia de Covid-19. Esse evento não apenas afetou a saúde global, mas também teve repercussões econômicas significativas, levando muitos a perderem seus empregos e a se questionarem sobre a estabilidade de suas vidas. Durante a pandemia, observamos um aumento na aceitação de medidas de controle que, em tempos normais, poderiam ter sido vistas como invasivas. A ideia de um passaporte de vacina, por exemplo, gerou debates sobre liberdade individual e segurança pública. Essa necessidade de um sistema de controle para gerenciar a saúde e a segurança da população pode ser um precursor do tipo de controle que o anticristo pode exercer em um futuro não tão distante. Além disso, as guerras e tensões no Oriente Médio continuam a ser uma questão central em nossa sociedade. A região tem sido um foco de conflitos há décadas, mas eventos recentes têm chamado a atenção para a possibilidade de um aumento nas hostilidades. A Bíblia menciona o Oriente Médio em várias profecias, especialmente em relação ao final dos tempos. Por exemplo, as profecias de Daniel e Apocalipse falam de reinos e alianças que se levantarão, e muitos estudiosos acreditam que esses eventos atuais podem ser o cumprimento dessas profecias. O surgimento de novas alianças e rivalidades entre países da região pode ser visto como uma preparação para um cenário que pode facilitar a ascensão do anticristo. Outro ponto importante a se considerar é a busca por um líder global que traga paz e segurança. Em 1 Tessalonicenses 5:3, Paulo menciona que, quando as pessoas clamarem por paz e segurança, a destruição virá sobre elas. Isso nos leva a refletir sobre a psicologia coletiva que surge em tempos de crise. Quando o mundo enfrenta dificuldades extremas, há uma tendência das pessoas a se unirem em torno de um líder que promete restaurar a ordem. Esse líder pode parecer carismático e cheio de soluções, mas segundo as profecias bíblicas, ele pode ser, na verdade, o anticristo disfarçado. Nos últimos anos, também temos visto um aumento nas discussões sobre a necessidade de um governo global para enfrentar desafios como as mudanças climáticas, a pobreza e a saúde pública. Essa ideia de um governo global, que pode parecer uma solução lógica para problemas complexos, é precisamente o tipo de estrutura que poderia facilitar o surgimento do anticristo. O apóstolo João nos alerta sobre o espírito do anticristo que já está presente no mundo. E isso nos leva a pensar em como podemos estar inadvertidamente apoiando sistemas que podem, de fato,
estar preparando o caminho para esse líder enganador. Outro aspecto a se considerar é o aumento das tensões religiosas e a polarização em várias sociedades. O fanatismo e a intolerância estão em ascensão, e isso pode ser uma oportunidade para que um líder carismático explore esses sentimentos, prometendo unir as pessoas sob uma única bandeira. É interessante notar que, em tempos de crise, as divisões muitas vezes se intensificam, mas também há uma busca por unidade. O anticristo, segundo as profecias, se apresentará como um solucionador de problemas, alguém que pode unir as pessoas em torno de uma visão comum, mas essa unidade será alcançada à custa da verdade e da liberdade. As tecnologias modernas também desempenham um papel significativo na maneira como o anticristo pode exercer controle. Com o avanço da tecnologia, particularmente em áreas como vigilância em massa, controle de dados e moedas digitais, estamos vendo um cenário onde o controle pode ser centralizado de maneiras que antes eram impensáveis. A implementação de sistemas digitais de identificação e controle financeiro pode ser um precursor do tipo de marca que a Bíblia menciona em Apocalipse 13. As pessoas estão cada vez mais aceitando a ideia de um sistema que pode monitorar suas atividades em troca de conveniências, o que poderia facilitar a aceitação de uma marca que seria imposta pelo anticristo. Ao refletirmos sobre todos esses eventos, é essencial que, como cristãos, estejamos atentos e vigilantes. Em Mateus 24:42, Jesus nos exorta a estarmos preparados, pois não sabemos o dia nem a hora em que ele voltará. Essa vigilância não é apenas sobre estarmos cientes das crises globais, mas também sobre estarmos enraizados na palavra de Deus, discernindo os tempos e conhecendo a verdade. Em momentos de desespero, é fácil ser levado por promessas enganosas, mas precisamos lembrar que nosso verdadeiro líder e salvador é Cristo. Portanto, enquanto observamos os eventos globais e suas conexões com as profecias bíblicas, devemos nos manter firmes em nossa fé e não deixar que o medo ou a incerteza nos desviem do caminho. A busca por soluções fáceis pode levar muitos a aceitar o que parece ser uma solução, mas que, na verdade, pode ser uma armadilha. Precisamos ser sal e luz neste mundo, mantendo nossos corações e mentes voltados para Deus e Sua palavra. Em conclusão, os eventos recentes nos mostram que o cenário global está mudando rapidamente e que as profecias bíblicas sobre o anticristo podem estar se desenrolando diante de nossos olhos. É fundamental que continuemos a estudar a Bíblia, a orar e a nos prepararmos para os tempos difíceis que podem estar por vir. A nossa esperança não deve estar em um líder humano ou em sistemas temporais, mas sim em Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que possamos permanecer firmes em nossa fé e sempre prontos para dar testemunho da verdade em meio ao caos que nos rodeia. No contexto bíblico, a figura do anticristo é uma das mais intrigantes e alarmantes, especialmente quando se considera a conexão que ele tem com os falsos profetas. No livro de Apocalipse, especificamente em Apocalipse 13, 11 a 14, encontramos uma descrição clara dessa ligação. Aqui, a Escritura nos apresenta uma besta que emerge da terra, muitas vezes interpretada como um falso profeta que exerce grande influência e poder, seduzindo muitos com seus sinais e maravilhas. Esta conexão entre o anticristo e os falsos profetas é crucial para entender o papel que ambos desempenham nos últimos dias. O anticristo é retratado como um líder carismático, que se levantará em um momento de grande caos e desespero na humanidade. Ele se apresentará como a solução para os problemas que afligem o mundo, prometendo paz, segurança e prosperidade.
No entanto, sua verdadeira natureza será oposta ao que ele promete. Para reforçar sua imagem e conquistar a confiança das massas, ele contará com a ajuda dos falsos profetas, que agirão como seus porta-vozes e defensores. Esses falsos profetas utilizarão sinais e prodígios, iludindo as pessoas com suas mentiras e fazendo com que aceitem o anticristo como o verdadeiro Salvador. Uma das chaves para entender esse fenômeno é observar como as religiões, seitas e movimentos espirituais atuais podem estar preparando o terreno para a aceitação do anticristo. Nos últimos anos, temos visto um aumento na diversidade de crenças e práticas espirituais. Muitas vezes, essas religiões e seitas se distanciam dos ensinamentos bíblicos e promovem ideologias que são contrárias aos princípios do cristianismo. A busca incessante por experiências espirituais e a rejeição da verdade bíblica podem facilitar a aceitação de falsos ensinamentos. Em um mundo onde a verdade é frequentemente distorcida, o surgimento de líderes carismáticos que prometem revelações e experiências transcendentais pode atrair muitos. Os falsos profetas, muitas vezes, surgem em momentos de crise, quando as pessoas estão mais vulneráveis e abertas a novas ideias. Eles se utilizam da incerteza e do medo para propagar suas mensagens enganadoras, prometendo respostas que os líderes legítimos não parecem oferecer. Ao mesmo tempo, as redes sociais e as plataformas digitais amplificam a disseminação dessas ideias, permitindo que qualquer um com uma mensagem atraente ganhe seguidores. Portanto, o cenário atual favorece o surgimento de indivíduos que, sob a aparência de espiritualidade, podem estar conduzindo as pessoas para longe da verdadeira fé. Diante desse panorama, é crucial que os cristãos permaneçam alertas e preparados para discernir os falsos profetas. Em Mateus 24, Jesus adverte que, se possível, até os eleitos seriam enganados. Isso nos mostra que o engano será tão convincente que até aqueles que são firmes na fé podem ser levados a duvidar. Portanto, a questão do discernimento se torna vital. Para evitar ser enganado, é fundamental que os cristãos conheçam as Escrituras. A palavra de Deus é uma luz que guia nossos passos e nos ajuda a distinguir entre a verdade e a mentira. O estudo da Bíblia e a oração constante são ferramentas essenciais para nos equipar contra os falsos ensinamentos. À medida que nos aprofundamos nas Escrituras, aprendemos a reconhecer a voz do verdadeiro pastor e a discernir as vozes estranhas que tentam nos desviar do caminho da verdade. Além disso, a comunhão com outros irmãos em Cristo também é importante. A igreja local serve como um corpo de apoio, onde podemos compartilhar dúvidas, preocupações e buscar aconselhamento diante de incertezas. A prática da vigilância é outra parte essencial na defesa contra os falsos profetas. Isso significa estar atentos aos sinais dos tempos e às tendências que podem indicar a presença de ensinamentos enganosos. Devemos questionar o que consumimos em termos de conteúdo espiritual e ser críticos em relação a qualquer coisa que não esteja alinhada com a doutrina cristã. A responsabilidade de cada cristão é buscar a verdade e não se deixar levar por modismos ou por ensinamentos que não têm base nas Escrituras. Além disso, é importante lembrar que, enquanto o anticristo e os falsos profetas podem parecer poderosos, eles estão fadados ao fracasso. A Bíblia nos garante que Deus é soberano e que, no final, a verdade prevalecerá. O anticristo e seus seguidores podem ter um momento de poder, mas seu destino final está selado nas Escrituras. A esperança do cristão deve estar firmemente fixada em Jesus Cristo, que venceu o mundo e nos prometeu a vida eterna. Portanto, mesmo diante da confusão e do engano, devemos nos manter firmes em nossa fé, sabendo que estamos guardados pelo poder de Deus.
Em conclusão, a relação entre o anticristo e os falsos profetas é um aviso sério para todos os cristãos. Eles surgirão como uma combinação poderosa de engano e sedução, utilizando a vulnerabilidade humana e a confusão espiritual para afastar as pessoas da verdade de Deus. No entanto, por meio do estudo das Escrituras, da oração e da vigilância, podemos nos proteger contra esses enganos. A fé em Cristo e a compreensão da sua palavra são as melhores defesas que temos em tempos de incerteza. E, acima de tudo, devemos lembrar que, independentemente do que acontece no mundo, temos a promessa da vitória em Jesus, que é a verdade e a luz que dissipa as trevas. Que possamos permanecer firmes em nossa fé, resistindo ao engano e vivendo para a glória de Deus. A história da humanidade está repleta de lutas, desafios e esperanças. E no centro dessa narrativa, encontramos a figura de Jesus Cristo, que representa a luz em meio às trevas. A Bíblia nos apresenta uma batalha final entre o bem e o mal, que culmina na vitória de Cristo e na derrota do anticristo. Essa mensagem é um elemento central na fé cristã e deve servir como um poderoso incentivo para todos nós, especialmente nos tempos difíceis que enfrentamos. Em Apocalipse 19, 19 a 20, temos um retrato vívido dessa batalha final. A passagem nos mostra que, mesmo que o anticristo e as forças do mal pareçam ter um poder formidável e um controle assustador sobre as nações, há uma certeza inabalável: ele será derrotado. A visão de Cristo, montado em um cavalo branco, vestindo um manto ensanguentado e portando uma espada afiada, simboliza a justiça e a verdade que triunfam sobre a mentira e a injustiça. O anticristo, que durante sua reinado enganou muitos, será lançado no lago de fogo, junto com os falsos profetas. Essa derrota é a confirmação do poder soberano de Deus e da eficácia de sua palavra. O fato de que o anticristo venha a enganar muitos não deve nos surpreender. A Bíblia nos adverte sobre o engano que precede o fim dos tempos. No entanto, essa é uma chamada à vigilância e ao discernimento. Aqueles que estão em Cristo têm a responsabilidade de permanecer firmes em sua fé, conhecendo a verdade das Escrituras e se equipando para resistir às mentiras que serão disseminadas. A vitória de Cristo não é apenas uma promessa de um futuro glorioso, é uma garantia de que, mesmo nas tribulações, estamos sob a proteção de Deus. Por isso, refletir sobre a importância de permanecer firme na fé em Cristo é crucial. O retorno de Jesus não é apenas uma esperança distante, mas uma realidade que deve moldar nossa vida diária. Em meio às dificuldades, lutas e incertezas, devemos nos lembrar de que Jesus já venceu. A ressurreição de Cristo é o maior testemunho de que a vida triunfa sobre a morte e que a luz prevalece sobre as trevas. Quando enfrentamos crises em nossa vida pessoal ou quando observamos as tensões do mundo, é vital que mantenhamos os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele não nos abandonou, mas prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Além disso, o chamado à vigilância espiritual é uma parte importante dessa mensagem. Em Mateus 24:42, Jesus nos exorta a estarmos alertas, pois não sabemos o dia nem a hora de sua vinda. Isso implica que não podemos nos permitir ser complacentes ou despreocupados em nossa caminhada cristã. Precisamos ser proativos em nossa fé, buscando um relacionamento mais profundo com Deus por meio da oração, do estudo das Escrituras e da comunhão com outros crentes. Essa vigilância nos ajuda a discernir o que é verdadeiro e o que é falso, nos preparando para os desafios que podem surgir em nossa jornada. A preparação para os dias finais também inclui entender os sinais dos tempos. Enquanto o anticristo se levantará e as forças do mal parecerão dominar,
Nós, como cristãos, devemos estar cientes de que essas situações não são uma surpresa para Deus. Ele já conhece o futuro e está no controle de tudo. Portanto, a nossa paz não deve ser abalada pelas notícias do mundo, mas deve estar firmada na esperança da vitória final de Cristo. Isso nos leva a uma reflexão sobre a natureza da nossa fé. A fé não é apenas um sentimento, é uma ação. É confiar em Deus e em suas promessas, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Essa confiança é o que nos capacita a enfrentar os dias difíceis com coragem e determinação. Não devemos temer as dificuldades, pois sabemos que nossa vida está nas mãos de um Deus que é amoroso e justo. O retorno de Jesus trará a vitória definitiva, não apenas sobre o anticristo, mas sobre todas as forças que se opõem a Deus e ao seu plano. A vitória final de Cristo não é apenas um evento que acontecerá em um futuro distante. É uma realidade que já começou na cruz. Quando Jesus disse, "Está consumado", ele declarou a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Essa vitória é nossa também, pois estamos em Cristo. Portanto, a nossa luta não é em vão. Cada momento que passamos em oração, cada ato de amor que demonstramos e cada palavra que proclamamos em nome de Jesus contribui para a expansão do seu reino e a derrota das forças do mal. Devemos também nos lembrar de que a vitória de Cristo não é apenas uma questão de um evento isolado, mas de um relacionamento contínuo com Ele. Ao permanecermos conectados a Cristo, fortalecemos nossa fé e nos capacitamos para enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho. Essa conexão nos transforma e nos prepara para a missão que temos neste mundo. Somos chamados a ser luz e sal, a compartilhar o amor de Deus e a verdade do Evangelho em cada oportunidade que tivermos. À medida que olhamos para o futuro, precisamos ter esperança e confiança na vitória final de Cristo. O anticristo pode tentar enganar muitos, mas nós sabemos que ele não prevalecerá. A história da redenção, que se desenrola nas páginas da Bíblia, nos assegura que Deus tem um plano e que sua justiça será feita. Aqueles que permanecem firmes em sua fé, confiando em Cristo, experimentarão a alegria e a paz que vem de saber que estão do lado da vitória. Em suma, a mensagem da vitória final de Cristo e da derrota do anticristo é uma fonte de encorajamento e esperança para todos nós. Mesmo diante das incertezas do mundo, podemos nos apegar à verdade de que a nossa salvação e a nossa esperança estão em Jesus. Que possamos permanecer vigilantes, firmes na fé e sempre prontos para compartilhar essa esperança com os outros. O retorno de Cristo será um momento glorioso e até lá somos chamados a viver com coragem e fé, sabendo que a vitória já é nossa através dele.